Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras e inversas? Muito bem. Embora o nome seja bastante grande, você não precisa ficar preocupado. Muito provavelmente você já viu isso lá no seu ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, e isso talvez tenha sido seu bicho-papão. Funções injetoras, sobrejetoras e coisas do tipo nada mais são do que algumas características que as nossas funções elas vão ter. E a gente vai conseguir definir elas em injetoras ou não, sobrejetoras ou não, bijetoras ou não. Show de bola? Muito bem. Então preste atenção aqui no seguinte. Quando que a gente diz que uma função ela é injetora? Quando para quaisquer dois pontos que pertencem ao nosso domínio, ou seja, quaisquer dois x1 e x2 que sejam diferentes, a gente tenha y's diferentes, ou seja, f's de x diferentes. Ah, Lucas, como assim? Não entendi o que você acabou de falar. Muito bem, temos aqui um exemplinho para a gente fixar bem essa ideia aqui, beleza? Observe essas duas funções. Antes dessa daqui, essa daqui é uma funçãozinha do segundo grau, beleza? Que pra gente vai ser muito interessante para a gente analisar esse cara, essas funções injetoras, beleza? Observa que para dois valores de x diferentes, a gente tem eles associados ao mesmo valor de y. Isso significa que essa função aqui, ela não é injetora. Ao contrário dessa daqui. Para qualquer dois valores de x diferentes que eu pegar, necessariamente eu vou chegar a dois valores de y que também são diferentes, beleza? Show de bola? Tranquilo? Então assim, essa função aqui vai ser injetora, essa daqui não vai ser, beleza? Ou seja, o que a gente quer dizer? Que valores de x, valores que estão no domínio, vão levar a valores diferentes na imagem, beleza? Muito bem. Vamos agora à próxima definição, que é a função sobrejetora, beleza? A função sobrejetora vai ser uma função que vai ter a imagem sendo igual ao contradomínio. Em termos mais práticos, isso quer dizer que para cada valorzinho de y, existem pelo menos um x associado a ele. Ou seja, não existe nenhum valor de y que não está associado a um x. Tranquilo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De novo, vamos ao nosso exemplo aqui para a gente entender legal. Observe essas duas funções. Observa que a imagem dessa nossa função aqui, ela está sendo diferente do contradomínio. O contradomínio dessa nossa função quadrática vai ser o conjunto dos reais, beleza? Ou seja, são todos os valores possíveis para uma função do segundo grau. Tranquilo? Só que a gente não está acertando todos os valores que a gente tem possíveis. A gente só vai assumir valores para o y que são maiores do que o menos 1. Show de bola? O que isso quer dizer? Que vão ter valores de y que não vão ser acertados. Tranquilo? Ou seja, por exemplo, se eu pegasse aqui um ponto aqui embaixo que fosse o menos 2, a gente não vai acertar o menos 2 independente do valor de x que eu coloque. Isso vai descumprir essa definição que a gente tem aqui para a função sobrejetora. Show de bola? Diferente desse segundo caso aqui. Percebe que o contradomínio aqui vai ser o conjunto dos reais e a imagem também vai ser o conjunto dos reais. Por quê? Para qualquer valor de x que eu tenho aqui, eu vou estar associado a um y diferente, ó, tá vendo? Necessariamente, eu vou estar associado aqui a um y que vai estar pertencendo ao conjunto dos reais. Não vai ter ninguém aí que vai fugir dessa nossa regra, tranquilo? Essa função que é dita, né, uma função cúbica, ela vai ter essa cara aí e a imagem vai ser igual ao nosso contradomínio. Portanto, essa função vai ser sobrejetora. Beleza? A função bijetora, eu acho que é a mais de boa de todas elas. Por quê? Se você entendeu a função injetora e a função sobrejetora, você entendeu a bijetora. Por quê? É quando você tem uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Ou seja, todo elemento do domínio vai se relacionar a um único elemento do contradomínio. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem aqui um conjuntinho, né? X e um conjunto Y.
beleza? Os elementos que você vai ter aqui, ó, no x vão se relacionar todos eles a um único elemento no conjunto y. Isso aqui quer dizer que você tem uma função bijetora. Show de bola? Tranquilo? Em termos práticos, basta você analisar se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Função inversa. Então, função inversa, ela vai ser uma função muito interessante para a gente, que eu quero que você tome bastante cuidado. Observa, por exemplo, essa nossa função aqui, f de x. Estou dizendo que é uma f de x que é igual a 2x mais 1. Essa daqui é uma função em x, ou seja, o meu y está dependendo do meu x. Tranquilo? Agora, e se a gente colocasse o x em função do y? Concorda comigo que a gente vai estar invertendo os papéis aqui? Ao invés de colocar o y em função de x, quero colocar agora o x em função do y. Ah, Lucas, como a gente vai fazer isso? Observe isso daqui, ó. A gente tinha, né, um y igual a 2x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou isolar agora o meu valorzinho de x. Ou seja, vou passar todos esses caras aqui para o lado de lá, beleza? Vou colocar assim, ó, para ficar um pouquinho mais fácil de você enxergar. Beleza? Vou passar esse menos 1 para o lado de lá. Então vai ficar, ó, 2x igual a y menos 1. Esse 2 está multiplicando x, vai passar para o lado de lá, dividindo, certo? Então vai ficar x igual a y menos 1 sobre 2. Show de bola? Essa daqui seria o nosso valorzinho de x em função do y, que é justamente o que a gente estava falando aqui. Só que a gente normalmente não vai ver esse tipo de coisa aqui. A gente pode reescrever esse cara aqui como se fosse realmente uma função de y em função de x, só que sendo a nossa inversa. O que a gente vai fazer? No lugar do x eu vou colocar o y, e no lugar do y eu vou colocar o x. Essa daqui vai ser a nossa função inversa. Como a gente representa isso? Aqui no área f de x, a nossa função inversa vai ser a f elevado a menos 1 de x. Beleza? Essa daqui é a função inversa daquela função que a gente tinha aqui em cima. Beleza? Então, essa daqui é a nossa função inversa. Show de bola? Tranquilinho? Agora, presta atenção no seguinte, muito importante, não dá mole com isso. Para que a função seja invertível, necessariamente ela precisa ser bijetora. Ah, Lucas, por que isso? Lembra que a função bijetora se associa cada elemento de cá a um único elemento do lado de lá? Por que isso vai ser importante para a função inversa? Imagina que você tenha um caso assim, ó. Você tem um x e você tem um y, e você tem dois valores de x sendo associados ao mesmo valor de y. Beleza? Ah, Lucas, não estou conseguindo visualizar isso muito bem. Calma. Parecido com o que a gente viu lá no início da nossa aula, lembra? Dois valores de x sendo associados a um único valor de y. Se você for fazer a função inversa, ou seja, se você for partir do y para o x, você vai sair de um ponto para 2. Isso não é função. A definição de função é que um único elemento do domínio tem que se relacionar a um único elemento do contradomínio. Beleza? Show de bola? Muito bem. Algumas funções inversas que são muito importantes para a gente, são relevantes. Observe aqui essa tabelinha. Quando você está falando de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e assim por diante, a função inversa delas vai ser o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, beleza? A função inversa do 10 elevado a x vai ser o log de x. Lembra que o logaritmo é a operação inversa da exponenciação? E o e elevado a x, que é o nosso e neperiano, vai ser o logaritmo natural de x. Show de bola? E outra coisa muito importante é isso daqui, ó. Quando a gente tem um argumento, uma função com argumento igual à sua inversa, tem necessariamente como resultado o argumento da inversa. Como assim? Se você pegar aqui, ó, a função f da minha função inversa da g de x, esse cara vai ser minha própria g de x. É como se cortasse, né? Olha aqui, ó.
Seno do arco seno do x ao quadrado. É como se eu cortasse o seno com o arco seno e só sobrasse o x ao quadrado. Beleza? Isso daqui vai ser importante para algumas questõezinhas que vão aparecer para você no seu cotidiano. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.